Olá, meu povo! Sejam bem-vindos ao Verde Flávia. Eu sou a Flávia, anfitriã desse podcast, e aqui eu compartilho com você o meu olhar do mundo. Gente, eu tava super ansiosa para poder gravar o podcast de novo, inclusive muito doida para falar sobre o elemento terra, mas quem me segue aí no Instagram, nas redes sociais, deve ter visto que eu fiquei afastada das minhas atividades por pelo menos aí umas 2 semanas, porque eu tive dengue. Eu fiquei internada, tive algumas complicações, mas já retomei as minhas atividades, já tô 100%. Essa semana eu já voltei pra academia, inclusive até voltei a correr. Mas é isso, né, gente? A gente tem esses intempéries aí da vida que a gente não pode controlar e eles acabaram atrasando a saída desse episódio. Mas como eu já tô 100%, tô aqui e a gente vai dar continuidade à série dos 4 elementos. E hoje a gente vai falar sobre o elemento terra. A Terra é, então, o primeiro elemento que a gente experiencia, né? Não à toa, a gente, inclusive, tá num planeta cujo nome é Terra. E se a gente remontar aí os tempos primitivos, a Terra, ela representa o mundo material há muitos anos. Inclusive, em diversas mitologias, a gente tem a Terra muito ligada à origem do homem. Nesse episódio, a gente vai passar por algumas das mitologias que tem a terra como o elemento ligado à origem do homem. E como cristã, eu vou começar falando sobre a origem, né, do homem dentro da mitologia e da iconografia cristã. Aproveitando isso, eu queria fazer um parênteses aqui, que muitas vezes a gente, né, os cristãos, nós enquanto cristãos, quando a gente escuta mitologia cristã, faltam enfiar um punhal no nosso coração, porque parece que a gente está dizendo que o cristianismo é uma mentira. E aí eu queria esclarecer que mitologia é o nome que a gente dá para conjuntos de crenças. Se a gente pensasse num conceito filosófico, a gente podia pensar que mitologia significa verdade que foi intuída, e intuída por diversos povos em diversas culturas. É óbvio que você pode escolher achar que determinada mitologia é uma mentira, né? É falsa, e que outra mitologia é uma religião verdadeira, como por exemplo o cristianismo. Mas fato é que o termo mitologia, ele não se refere a algo que é um mito no sentido de mentira, de real, de lenda. A gente tem isso no nosso imaginário muito porque mitologias que caíram em desuso enquanto religiões, como a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia nórdica, e se transformaram em fábulas, em filmes, foram extremamente apropriadas pela cultura pop, são muito hypadas, né? Estão hypadas, fazendo sucesso. Em literatura, em filme, em série, etc. E aí a gente fica achando que isso, né, esse termo mitologia ou criatura mitológica é uma mentira. E na origem da palavra não tem nada disso. Mas vamos usar aqui então o termo iconografia, né, de maneira geral, para não ter que ficar lembrando isso sempre. E a iconografia é uma forma de linguagem visual que usa imagens para representar um tema, estuda a origem de imagens, como elas são expostas. É um repertório de imagens próprio de uma obra, de um gênero de arte, de um artista. Pode ser também um estudo descritivo da representação visual de símbolos, de imagens, sem levar em conta o valor estético, enfim. Tem um significado bem semelhante e, de maneira geral, ofende menos os desavisados. Parêntese devidamente fechado, vamos pensar então na iconografia cristã. A gente tem no cristianismo Deus formando o homem do barro, né? E aí ele sopra nas suas narinas o fôlego da vida. A tradição rabínica, inclusive, há pouco mais de 1 milênio, vai considerar a Terra como um personagem nas suas interpretações poéticas da Bíblia. Quando Deus está criando o mundo, lá em Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11, Elohim está criando o mundo
E ele tá sozinho. E ele vai, né, criando as coisas. E ele, em um determinado momento, ele diz: cubra-se a terra de vegetação. Só que já no versículo 12 a gente lê: e a terra fez brotar. Então, segundo essa tradição rabínica, quando no versículo 26 Deus diz no plural: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o texto nos dá respaldo para que a gente entenda que esse plural não seria sobre a Trindade, como muitas igrejas e muitas teologias vão entender. E sim, como se Deus tivesse ele e a terra criando o homem. Então esse façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, seria Deus e a terra. Existem outros versículos, né, outros vestígios da terra atuando como um personagem dentro da literatura bíblica, mas a gente não vai entrar neles aqui hoje. Eu também queria deixar muito claro que, enquanto cristã, eu acredito na Trindade, mas essa é uma interpretação específica, né, de entender a terra como um personagem e não um desprezo pela Trindade, ok? Existe um pastor, o Edson Nunes. Eu sou muito fã do trabalho desse cara. E o Edson, ele é PhD em Bíblia Hebraica, em estudos judaicos pela USP. E ele defende essa perspectiva literária do texto bíblico, se eu não me engano, na sua tese de doutorado. Mas você encontra ele falando sobre isso com mais propriedade numa conversa no podcast do Ed René, se eu não me engano, episódio 19. Depois dá uma conferida lá, esse episódio é muito, muito bacana. Então, no cristianismo, a gente vai ter o homem sendo criado do barro e tendo a vida como o sopro, né? Mas existem diversas outras mitologias onde o homem também nasce do barro. Por exemplo, na mitologia grega, os homens ora foram criados por Prometeu, né, que a gente falou no último episódio aí do fogo. Se você não ouviu, corre lá para ouvir. E ora, eles são nascidos das pedras arremessadas por Deucalião e Pirra. Na China, foi a deusa Nuá a responsável por criar os homens, modelando a sua imagem e semelhança, uma série de figurinhas de aspecto humano com o barro do Rio Amarelo. E aí ela dá movimentos para esses bonequinhos e também dá a eles o dom da fala. Nas primeiras histórias da criação do homem na África, por volta aí do século 16 a.C., os deuses também criam o homem a partir do barro. As histórias dos ameríndios sobre a criação do homem também passa por corpos de barro e terra. Então, assim, eu tenho literatura, né, aonde eu posso indicar para você. Se você tiver interesse, me chama lá no Instagram, no privado, me manda uma mensagem, me manda um e-mail. Meu e-mail é flaviamoreiraventura@gmail.com e eu posso te mandar, né, o nome de uma literatura muito específica onde você vai encontrar os relatos, né, de escritos super antigos que vão contar em detalhes sobre essas mitologias. Mas aqui a gente não vai se adentrar muito nisso, porque o nosso objetivo não é provar, né, e ficar aí se debruçando sobre os escritos primitivos de determinados povos. Aqui a gente está estudando o simbolismo do elemento. Então a gente vai continuar se aprofundando na parte simbólica para a gente entender mais profundamente o que a Terra representa, para além de ser o elemento que compõe, né, o ser humano em quem a gente é. Nas antigas tradições xamânicas, os xamãs eles eram levados para dentro de cavernas e muitas vezes eles ingeriam ervas sagradas. E essas ervas propiciavam a eles experiências psicodélicas. E eles ficavam ali isolados de todo o mundo exterior durante um determinado tempo. Dentro dessas cavernas, eles recebiam a sabedoria dos espíritos superiores, nesse estado alterado de consciência. E depois de um tempo, ou então na manhã seguinte, os irmãos vinham e buscavam ele, retirando ele de dentro da caverna. Quando ele era retirado de dentro da caverna,
ele não era considerado o mesmo que passou por ali. É como se estar dentro da caverna e ingerir essas ervas psicodélicas, esses chás, etc., fizesse com que essa pessoa passasse por uma morte simbólica e ao mesmo tempo um renascimento quando ela sai dali durante determinado tempo ou na manhã seguinte. A partir de então, o xamã passava a ser um renascido, não da sua mãe natural, da sua mãe humana, mas sim do próprio ventre da terra, considerado aquela caverna onde ele passou por esse ritual. Então, o xamã, depois de passar por esse ritual, era o ritual iniciático para que ele se tornasse um xamã reconhecido pela tribo e etc. Agora, então, ele não é mais quem ele era e ele se torna irmão de todos que tiveram essa mesma iniciação. Ele não é mais filho da mãe Maria, ele é filho do planeta e ele tem como responsabilidade preservar e proteger a sua mãe, Terra. Das cavernas, os antigos sacerdotes passaram a esculpir os templos nas montanhas ou na forma de montanhas de pedras. Na Grécia Antiga, a gente também tem Platão escrevendo sobre a alegoria da caverna. Quem não conhece esse mito, eu vou fazer ainda um episódio só sobre o simbolismo da alegoria da caverna, que eu acho, na minha opinião, é uma das alegorias mais fantásticas que a gente tem dentro da filosofia e ela tem diversas conotações. O mito da caverna é um vitral mesmo, onde a gente consegue olhar para ele por diversas perspectivas. E aqui a gente vai olhar sobre essa perspectiva simbólica dentro do campo da espiritualidade, da religião. Mas as cavernas também formaram os nossos primeiros abrigos e um fator catalisador da expectativa da sobrevivência humana, né? As cavernas aí aliadas ao fogo, como também já foi dito no último episódio. A caverna, ela tem essa conotação de um regresso místico à mãe, um objetivo que tanto os ritos funerários como os rituais de iniciação perseguiam. Com o avanço do cristianismo e a perseguição às bruxas, as iniciações nas cavernas ficaram cada vez mais reservadas a um pequeno grupo da sociedade. E o próprio batismo em águas das igrejas cristãs também representava uma iniciação e parecia de alguma forma querer simular um útero, aonde a gente afogava o fiel nas águas e retirava dele nova criatura. É óbvio que esse batismo por imersão nem sempre era possível, porque se a gente pensar nas regiões onde o cristianismo começa a se popularizar, eram regiões frias e não era possível mergulhar uma pessoa no rio, né, alguma coisa assim, durante a maior parte do ano. Por isso a gente também teve os batismos cristãos por aspersão. Mas isso também é papo para um outro episódio. Fato é que o crescimento da população, né, e o clima ali da Europa acabava impedindo que todo mundo fosse batizado em água e até mesmo que todo mundo fosse batizado. Então a alusão do útero sagrado migrou para a arquitetura dos templos e para as igrejas cristãs. Se você jogar no Google Catedral da Sé de São Paulo, você vai conseguir ver o que eu vou te dizer agora. As antigas igrejas tinham na sua arquitetura o formato de uma mulher grávida parindo. Se você jogar aí a Catedral da Sé, você vai conseguir ver perfeitamente que as torres da igreja representariam os joelhos abertos da mulher em trabalho de parto. O duomo, que seria aquele arco arredondado, né, em cima da igreja, seria a barriga da grávida. Os transeptos seriam os braços. O altar dentro da igreja representaria a cabeça. E a porta das igrejas, e isso não só de igrejas antigas, essas portas a gente encontra em basicamente todas as igrejas,
Quem é de Minas e já teve a oportunidade não, né, gente, o privilégio, porque é uma honra mesmo poder visitar Ouro Preto, sendo tão pertinho de BH, para quem é mineiro, Belo Horizontino, mas quem já teve a oportunidade, o privilégio de passar ali em Ouro Preto, pode ver isso que eu vou dizer agora em basicamente todas as igrejas, que é a porta das igrejas como uma ogival dupla. O que é uma ogival dupla? A porta, ela é meio, a ponta dela em cima é oval, né? Ou então tem uma curvatura encostando, fazendo uma pequena ponta em cima. E é como se ela tivesse várias camadas de detalhe arquitetônico mesmo até chegar na porta. Joga no Google para ilustrar melhor aquilo que eu tô narrando, porque aqui não tem como mostrar foto, né? Mas a Catedral da Sé é a explicação perfeita disso. Essa porta ogival dupla remetia aos grandes e pequenos lábios vaginais. O que o cristianismo tinha como intenção com a construção arquitetônica das igrejas, fazendo essa alusão a uma mulher parindo? As igrejas contemporâneas já perderam essas características, as suas arquiteturas não simulam mais uma mulher parindo, mas elas mantêm o mesmo significado, que é, você entra na igreja e você recebe ali um determinado conhecimento, e quando você sai da igreja, você não é mais o mesmo, você é nova criatura, ou pelo menos deveria ser, né? Como não tinha mais condição de batizar as pessoas em grande escala, as igrejas começaram a servir para isso, para que as pessoas saíssem dali diferente do que elas entraram. E para isso, a gente tinha representando nas igrejas o símbolo de uma mulher grávida. Então você entra pelas ogivais duplas, na igreja é como se você estivesse dentro da barriga, a igreja é o próprio útero simbólico, e quando você recebe um determinado conhecimento, você sai dali diferente. Se nas antigas iniciações esse renascimento era uma forma de entrar nesse útero simbólico e sair novo ser, as igrejas pretendiam a mesma coisa, modificando apenas um pouquinho aí a forma como esse renascimento aconteceria. Antes a gente tinha as cavernas, mas com a industrialização, a socialização, né, e a construção dos templos, a gente precisava trazer esse simbolismo uterino das cavernas para dentro das construções arquitetônicas. Então, assim, gente, uma frase que vocês vão me ver falar muito aqui é que tudo é tudo o tempo todo. Uma coisa está sempre ligada na outra. A religião nada mais é do que uma forma da gente levar um pouco de bondade para a vida das pessoas. E era esse o intuito. E assim como a Terra era esse local de nascimento, né, seja esse da origem primordial do homem ou esse renascimento por escolha, ela é também considerada o local de descanso. Na Bíblia a gente vai ter: lembra-te que és pó e ao pó retornarás, né? Gênesis 3,19. E também a gente tem, né? Todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó e ao pó retornarão, em Eclesiastes 3,20. Além da gente ter essa questão de sermos nascidos da terra, a gente também tem a questão de que retornamos à terra quando a gente passa para o outro lado, né? Seja qual outro lado é esse que você acredita. A gente tem a cremação, mas a cremação ela não foi o ritual mais usado aí nos tempos passados. O ritual mais antigo que a gente tem de sepultamento é o enterro dos corpos, por dois motivos. Tanto por uma questão de devolver o corpo para onde ele veio, mas essa é uma questão, né, um motivo mais refinado aí da consciência que vem com os anos. Mas principalmente, né, pensando aí nos tempos primitivos, para que a gente pudesse esconder os corpos e não atrair animais para perto da gente, né? A questão das doenças também, né, de não deixar esses corpos expostos, é uma coisa que vem do nosso refinamento da consciência, porque na Idade Média a gente ainda não tinha essa noção. Isso aí é bem recente. Fato é que a Terra, ela atua
como essa grande mãe. Então, se a gente tem no fogo o pai, a gente tem na terra a grande mãe. Eu sou simplesmente apaixonada pelo simbolismo da terra. Se eu pudesse, eu faria uma palestra global para falar sobre essa alusão do útero sagrado, né, dos templos, da arquitetura dos templos das igrejas cristãs primitivas, porque eu acho simplesmente fantástico. Então procura aí, me conta o que você achou, e é isso. Eu te vejo na próxima semana. Eu prometo tentar não sumir. Vou tentar fazer pelo menos um episódio por semana pra gente poder manter o fio da meada aí. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você quiser trocar, me chama lá no Instagram, @verdeflavia. E ou então me manda um e-mail, né? flaviamoreiraventura@gmail.com pra gente trocar ideia. Um beijo e até semana que vem.